Olá, eu sou Thiago Tamborini, psicólogo, e vim aqui nesse evento delicioso junto da NR para falar um pouquinho para vocês, professores, sobre as expectativas que hoje nós, pais e ao mesmo tempo educadores, temos sobre a educação dessas crianças e adolescentes do século XXI. Legal olha, eu tô curtindo esse negócio da gente estar com um público diferente aqui no sentido das suas expectativas. A gente pode fazer um negócio bacana aqui. Eu tô pensando em de repente subverter um pouco a ordem. Tava olhando para vocês e pensando o que a gente podia seguir enquanto caminho, já que a gente está nessa troca próxima, e perguntar o seguinte: se vocês tivessem vindo com uma pergunta para cá agora, em vez de a gente terminar com uma pergunta, a gente começar com ela. Quando o assunto é educação, família, pais, filhos, escola, sala de aula, professor, quando a gente circula nesse universo, que perguntas vocês gostariam de ter respondido a respeito disso? O que vem à cabeça enquanto questões a respeito disso? Vem alguma coisa? Pode pensar no filho, pode pensar no sobrinho, no neto, quem que vocês quiserem, vocês quando era escola, nos professores atualmente. O que vem à cabeça enquanto questões para ser respondida? Por que ele não te respeita? Você pai ou você professor? Meu pai. Você? Ele já começou a não te respeitar dentro da barriga dela. Ah, faz bastante sentido. Lidar com esses pais agora na escola que chegam, na verdade, querendo impor como você deve lidar com os alunos quando você quer repreender. Você não repreende, você quer, na verdade, não evitar, porque na verdade acho que a educação é de casa, né? Você quer repreender, na verdade. Um aluno que se comportou mal na escola e esse aluno chega em casa e conta com o pai e esse pai vai à escola. Boa. As perguntas se conectam, né? Porque nesse caso é por que ele não me respeita o filho e por que os pais não respeitam a escola. Exato. Faz um sentido aí de conexão as perguntas, né? Que mais? Gostei disso. Tem? Fala. Ou seja, como trazer a molecada para a vida concreta e menos virtual. Boa. Que mais? Acho que dá pra gente ter um caminho aqui já, porque eu vim programado para trazer para vocês uma reflexão que diz respeito àquilo que eu acredito que hoje tem trazido muita angústia nessa relação escola, família e, consequentemente, filhos-aluno. E eu observo que, entre várias situações, e a gente tem aqui um tempo específico, então eu escolhi uma delas, tem algo que é chave para mim nessa história toda. Uma das coisas que o ser humano tem que lidar com muita frequência é com as suas expectativas que, quando se tornam realidade, são frustradas e geram consequências. Isso é natural para todos nós. Então eu tenho uma expectativa, eu vou viajar, eu tenho uma expectativa de que vai fazer sol, de que vai ter um monte de gente legal, que eu vou curtir o lugar, e nem sempre eu tenho essa expectativa concretizada. E assim eu vivo várias coisas na minha vida. E eu acho que um dos nós que a gente está vivendo hoje na educação diz respeito ao quanto nós estamos com muita dificuldade de lidar com essa expectativa educação de todos os lados, seja aluno, seja pai, seja educador, escola. Eu explico melhor. Toda expectativa tem uma tendência a ser idealizada. Não necessariamente, mas é uma tendência. O que significa? Ela está na base das ideias, então quando eu crio essa expectativa, eu vou idealizá-la, mesmo as ruins. Vou fazer uma cirurgia, pode ser que eu seja uma pessoa pessimista e eu idealizo que vai ser tudo uma porcaria, vou morrer ali, se eu não morrer eu vou sofrer muito, mas de certa forma é idealizado, está na base das ideias. E quando isso vai para a realidade, a tendência é que gere frustração, porque se estava na base das ideias, a realidade já não é mais ideal. Se for procurar no dicionário, ideal é aquilo que está na base das ideias. E quando eu gero frustração, há uma tendência, quase que de 100% das vezes, disso se tornar cobrança. E esta cobrança, quando não correspondida, tende a gerar ansiedade. E esta ansiedade não correspondida tende a terminar em angústia.
Vou colocar isso no exemplo prático da coisa. É o meu? Perdão. Vou colocar isso no exemplo prático da coisa. Então, digamos que sou solteiro ou tô solteira, conheço uma pessoa e o papo rola, é legal, tal, eu resolvo aceitar o convite para ir jantar. E aí eu vou colocar aqui na posição da mulher porque é mais fácil para mim, é mais interessante, fica mais divertido para mim, mas pode ser o inverso. Então você imagina que você resolve então aceitar o convite do cara para ir jantar. E aí ele te coloca condições muito interessantes, porque ele te leva para um restaurante que faz sentido para você, ele tem um papo legal, ele fala dos últimos livros que ele leu, ele é divertido, ele é espontâneo, ao mesmo tempo ele sabe falar sério, ele fala do trabalho dele de uma forma empolgada, ele também sabe te ouvir nas suas questões, a comida é boa, o perfume é uma delícia, poxa, ele devolve, né, para você perguntas que mostram que ele entendeu o que você disse, aí ele te leva para casa dando uma carona, não avança sinal, poxa, nesse dia, você entra dentro de casa falando, existe. O Príncipe Encantado, minhas amigas falaram que não existia. Existe, achei. Mas aí a vida continua, você continua saindo com ele e há uma chance, não é uma certeza absoluta, mas há uma chance de você descobrir que os livros que ele comentou são os únicos 3 que ele leu na vida. Que aquele perfume gostoso que ele tá pra vencer, que ele usa muito pouco porque dá rinite. Que aquele bom humor dele se torna lamúrias do quanto o trabalho dele tá um inferno. E que de repente você fala, ué. Então, você tinha uma expectativa idealizada que quando foi para a realidade te frustrou e a tendência qual é? Cobrança. Então você vai começar a entrar naquela relação cobrando, cadê aquele cara lá? Cadê aquela pessoa que eu conheci? E essa cobrança não correspondida vai gerar ansiedade. Faço o que agora? Termino, continuo essa relação investindo? Mas será que eu não consigo a ele? Será que ele não entende? Mas ele tem outras coisas legais? E você começa a ficar ansiosa. E a tendência é isso gerar angústia. Faço o que com isso? Vou para onde? Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Tudo bem? Faz sentido? Leva isso para educação agora. Não é de hoje que a gente construiu como educadores, como escola, uma visão para os pais de que a escola é a salvadora do planeta, da face da Terra para o sucesso dos nossos filhos. Então é o seguinte, para o meu filho ter sucesso na vida, ele precisa ter uma boa formação, e essa boa formação é o que vai garantir que eles tenham sucesso. Se ele não tiver uma boa formação, veio a pandemia aí para provar isso. Os pais entraram em desespero, eu inclusive, minha filha tinha 5 para 6 anos de idade, a alfabetização foi para a pandemia alfabetizar online. Eu entendo uma angústia. Só que, quando eu ouvi da minha mãe, ô Thiago, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que na sua época não tinha 9º ano? Na sua época era até a 8ª série? Eu falei, é verdade. Eu falei, é. E você sabe o que mudou? Mudou lá embaixo, não cresceu 1 ano. O que antes era pré-2, virou 1º aninho. Para que você pudesse alfabetizar antes, para as crianças entrarem na escola antes. Então deixa eu te falar uma coisa, você foi alfabetizado com 7 e é autor de livro. Você está preocupado que a sua filha não vai ser alfabetizada com 5? Calma. O que ela estava fazendo naquela hora era diminuir as minhas expectativas idealizadas sobre a condição da minha filha. Mas a verdade é que a gente acha mesmo que a educação é o que vai dar sucesso ao nosso filho. Sem educação ele está fadado ao fracasso. Tem uma verdade nisso? É muito importante mesmo. Claro, mas está idealizado. Está idealizado pelos pais que acreditam que se o filho não tiver a melhor formação do mundo, e está idealizado pelos professores educadores que acreditam que precisam acolher essa demanda, porque senão eles frustram os pais, e com isso eles geram ansiedade, e com isso eles geram cobrança, com isso eles geram angústia, então eu tenho que corresponder a essa demanda dos pais. E aí quem fica angustiado? Os professores, a escola. Então a gente tem numa ponta famílias sendo frustradas na sua idealização, escolas sendo frustradas na sua idealização, e neste jogo de frustrações tem um aluno, criança ou adolescente, que não conseguindo também muita voz no meio disso tudo, toma-lhe porrada. O que é toma-lhe porrada? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho no meu consultório a realidade de 2 tipos de adolescentes hoje. Eu atendo mais adolescentes, vou falar deles, mas poderia falar da criança também. Mas eu tenho 2 tipos de adolescentes hoje. Os que estão entregando, eles falam, não é pra mim, estão mandando eu escalar o Everest, e estão dizendo que se eu não escalar o Everest, eu não vou ter sucesso na vida. Eu olho pro Everest e falo, mas eu não consigo nem subir escada direito. O Everest não é pra mim, então eu tô fadado ao fracasso mesmo, que se lasque. Então eles estão entregando.
Eles não querem saber de estudar, de prestar atenção, eles preferem ficar no celular mesmo, eles lutam e relutam com famílias e escola para criar qualquer tipo de conexão. Ou eu tenho aqueles que estão ansiosos, angustiados, tomando remédio para ansiedade, depressão, porque estão tentando dar conta de uma coisa que eles não são capazes. Aí você vai falar, Thiago, mas no consultório, ninguém vai te procurar no consultório para dizer, tô bem. É verdade, mas eu circulo nas escolas e dentro das escolas o que ouço é isso também. E o que vejo como clima geral são esses dois grupos de alunos que ou estão ansiosos demais porque não dão conta de alguma coisa que estão sendo proposta para eles, ou que estão largando mão porque não dão conta de alguma coisa que estão proposta para eles. E por que estão dando conta disso tudo? Porque acreditam que é o melhor? Porque acreditam que é o certo? Às vezes sim, mas via de regra, se você entrar na sala dos professores aqui, amanhã, entra na sala de uns professores amanhã, aquele momento, cafezinho, e fala para um professor, professor, você que vai dar aula daqui 10 minutos, a próxima aula que você vai dar, não importa o professor, geografia, matemática, história, português, filosofia, não importa. Você que vai dar aula daqui 10 minutos. Se não existisse uma cobrança social do mercado universitário que demanda um vestibular, que demanda uma cobrança específica de matérias, a aula que você vai dar seria igual ou você mudaria o conteúdo? E você vai ouvir de 99% dos professores que mudaria o conteúdo. Eu sei porque eu já fiz essa pergunta. 99% dos educadores não dariam o conteúdo que dão hoje se não tivesse que dar conta de uma demanda universitária para ingresso nela através de um sistema universitário que exige que seja assim. Só que aí no meio disso tem um aluno que está dizendo assim, tá, e eu faço o que com essa loucura toda? As escolas estão cada vez dando aula até mais tarde, com mais conteúdo, com mais exigência, com mais competição, com mais cobrança e com muita dificuldade de atrelar tudo isso à realidade desse aluno. Então, dentro dessa baía, eu estou colocando só uma das questões que eu enxergo, eu escolhi ela, poderia falar de outras, mas eu escolhi ela porque para mim ela é muito latente. Então, dentro dessa loucura toda, onde estaria um caminho? Para mim, o de mudar a expectativa. Porque o que eu faço para mudar toda essa realidade? Eu olho melhor para a minha expectativa. Será mesmo que está na escola a solução completa do sucesso de um indivíduo? Será que eu não preciso dividir essa responsabilidade com outras situações da vida de um indivíduo, como, por exemplo, tirá-lo das telas, né? Tirá-los do celular, do computador, trazer para ele valores, cuidar da área de consumo, cada vez mais consumistas, aumentar a condição deles de lidar com competências que são relacionadas à relação interpessoal, à comunicação, à inteligência emocional. Será que eu não preciso começar a incluir? Aí você vai dizer assim, mas as escolas estão trabalhando isso. As escolas estão olhando para isso. Estão. Igual eles trabalham a educação física. Você tem uma aula de educação física para 10 de matemática. Será que é justo? Será que ela é tão importante quanto? Será que para eu ter sucesso na matemática eu não preciso estar bem fisicamente, emocionalmente? Porque qual a lógica? Qual a lógica de um indivíduo que está no ensino médio e que está com os hormônios explodindo na adolescência, que está agora mudando o seu metabolismo, que está cada vez com mais dificuldade de se envolver com a atividade física, porque a criança ela corre naturalmente. A criança na hora do intervalo ela brinca de pega-pega, mas o adolescente tem uma tendência a ficar mais ensimesmado dentro de si e tal. Qual é a lógica de justo nesse momento você tirar a aula de educação física das escolas? Para dar espaço para matemática, história, geografia, porque tem um vestibular. Mas escuta, ele vai precisar de exercício físico para mandar bem cognitivamente também. Existem pesquisas no mundo todo sobre isso, sobre a importância da atividade física para a cognição. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se nós não olharmos para a necessidade de entender o quanto há uma expectativa errada e idealizada do que a escola representa e do que a escola acha que ela tem que dar conta, a gente vai ficar numa briga eterna de conteúdo para dar conta de uma expectativa que é uma expectativa idealizada que não se concretiza na prática, que gera no aluno ansiedade, estresse ou apatia e distanciamento. Quando a gente fala dos pais, né, e aí eu vou respondendo aqui a pergunta, quando a gente fala dos pais que acabam invadindo o espaço escolar e colocando nessa invasão do espaço escolar uma demanda de eu que mando, eu que sei, eu que estou correto, a gente está falando de uma escola enfraquecida que alimenta esse movimento através da necessidade que ela acha que tem, que deve ter,
de corresponder à angústia desses pais que estão com essa expectativa frustrada. Então eu pego a minha filha, por exemplo, que aliás, você é mãe da Ana, não é? Que é amiga da Ana. E que tem uma dificuldade enorme com lógica matemática, assim como o pai. Aliás, convenhamos, pai psicólogo, mãe psicóloga, avô psicólogo, avó psicóloga, lá em casa a gente não faz churrasco, a gente faz dinâmica de grupo. E matemática não é nosso forte, convenhamos. Então ela veio nessa linhagem, prova que existe uma questão aí, no mínimo, de estímulo, porque ela não foi estimulada a matemática, mas pode ser que tenha até genética, talvez o Bruno fale melhor sobre isso do que eu. Mas ela é horrível em lógica matemática, horrível. E aí eu vou, talvez, criar uma demanda sobre ela, de expectativa idealizada, de que se ela não mandar bem na escola, se ela não tiver sucesso, se ela não for, ela tá fadada ao fracasso. Porque, meu Deus do céu, a matemática vai ser muito importante na vida dela para que ela consiga entrar num bom vestibular e numa boa faculdade. E aí vou ter uma tendência a cobrá-la, gerando angústia em mim, que não vou ver muito sucesso nessa cobrança porque ela não é dessa área. Eu vou dar suporte, mas ela não é. Ao mesmo tempo, é uma criança criativa pra caramba, super da arte, observadora no nível de chegar numa loja para escolher os móveis do quarto dela, falar pra vendedora assim, não tia, eu quero esse rosa, mas daquele ali, ó. A vendedora olhar e falar, é o mesmo. Ela falou, não é não. Não, Giovana, é o mesmo. Falou, não tia, aquele lá não é o mesmo que esse. A vendedora, pra calar a boca dela, levanta com o mostruário e falou, vou tia, vem cá. E a hora que ela coloca, aperta e fala, ah, Giovana, tem razão, esse aqui é outro fornecedor. Esta é a Giovana. A Giovana não é da lógica matemática. Não por enquanto, pode ser que ela venha a ser. Mas aí eu vou lá na escola, eu vou cobrar a escola, falar, escola, a minha filha é isso, a minha filha é aquilo, ela não está entendendo isso, não está entendendo aquilo. E a escola pode entrar numa angústia de falar, não, mas nós vamos aí mandar para o psicopedagogo, para o psicólogo, para a aula de reforço, para não sei o quê, porque tem que dar conta dessa demanda, em vez de dizer, olha, pai, é o seguinte, a sua filha não é da lógica matemática, ela vai ter dificuldade mesmo. Então, vamos olhar para outras áreas de competência dela, enquanto a gente dá suporte para ela suportar a lógica matemática, mas a gente cria o tempo inteiro essa demanda. Sem contar o clientelismo, que às vezes a gente entra, que é a ideia de que se o pai não for satisfeito aqui, ele vai buscar a escola do lado. Então eu tenho que satisfazer o desejo dele para que ele não busque a escola do lado. E aí a gente vai entrando sendo enraizado numa angústia generalizada que faz a gente perder o nosso lugar de escola. Que muitas vezes não sabe dizer o que ela acredita enquanto escola, mas o que o pai quer ouvir enquanto escola. Na pandemia eu comprei várias brigas. Várias. E uma delas foi essa. Eu dizia na pandemia, não há escola que consiga defender com argumentos pedagógicos, não há, que é pedagogicamente viável manter uma criança ou um adolescente na frente do computador tendo aula das 8 da manhã às 3h30 da tarde, como muitas fizeram. Não tem como defender isso pedagogicamente. Não tem, não existe. Mas faziam. Faziam por quê? Porque acreditavam ser o melhor? Ou porque se ela não fizesse, o pai queria pagar menos mensalidade, porque não está tendo todas as aulas, então eu tenho que pagar menos. Porque a escola do lado tá fazendo até as 3h30 da tarde, vocês não estão por quê? Porque meu filho está sendo alfabetizado e ele vai ser mal alfabetizado se ele não tiver aula o dia inteiro. E as escolas, então, entravam numa angústia dessa expectativa idealizada dos pais do que é uma aula online. Esse mesmo pai, que se levar uma criança para o cinema, depois de 2 horas no cinema, ela quer ir embora. Assistindo Frozen. Ou seja, a Disney não deu conta, a Pixar não deu conta, e o professor vai dar. Isso porque estou falando de 2 horas no final de semana. Imagina todo dia 5, 6 horas de aula. E eu comprei várias brigas, o que, volto a dizer, estou dando vários exemplos aqui para contextualizar o que eu acho que é o problema. Nós estamos, enquanto escola, educação, idealizando o papel da educação, até onde ele pode ir, e vendendo essa idealização para as famílias que compraram e que, portanto, idealizam o que é o filho dentro de uma sala de aula numa escola. E por não corresponder a essa idealização, a gente acaba criando frustração, angústia e cobrança. E aí, para tentar dar conta disso, em vez da gente recalcular a nossa expectativa, a gente acaba fazendo o quê? Criando todo um combustível. Dito que eles estão tendo isso, um nível de exigência, um nível de reflexão, um nível de aprendizado que na faculdade era difícil. Aí você vai dizer, não é bom, Thiago? Eles estão já no ensino médio com mais cobrança, com mais exigência, com uma formação melhor. Não, não é. Se não tiver
ajustado à condição daquele jovem de fazer isso, vai gerar ansiedade, angústia, depressão e muitas outras coisas que a gente pode encontrar. É lógico, eu não estou dizendo que o motivo das crianças e adolescentes estarem mais assim diz respeito a só isso, tá? Eu estou falando que esse é um ponto. Existem um monte de outros fatores que estão levando a crianças e adolescentes a adoecerem emocionalmente. Mas um deles eu não tenho dúvida que é esse. Na pandemia, por exemplo, eu não tenho dúvida. Metade dos meus pacientes que chegaram no consultório na pandemia com problemas emocionais estavam mesmo era com problemas ligados à escola, que não estavam conseguindo entender a demanda desse aluno e a dificuldade dele. E, consequentemente, elas também sofrendo pra caramba. Você imagina o que é fazer um professor dar aula online das 8 da manhã às 3h30 da tarde. Faça você isso, entra numa reunião às 8 da manhã e fica até às 3h30 da tarde ligado, conectado a essa reunião. Agora você multiplica por 5 dias na semana, 1 ano e meio. Você ia ter um troço. Os professores tiveram, os alunos também. Claro que eu poderia me estender aqui e ir muito mais longe, mas quis trazer esta parte da reflexão da história, porque para mim ela é fundamental para explicar um monte de outras coisas. Mas eu comecei fazendo perguntas, queria ouvir agora mais nesse finalzinho. Estou falando um monte, surgiram novas perguntas na cabeça? Diga para mim, que mais do que eu estou falando aqui dá vontade de saber, dá vontade de perguntar? Tem? Tem? Fala. Deve. Você fez origami online? Ah, muito bem, que legal, tudo bem. Prazer. Homeschooling é legal em vários países. Por que não? A gente tem meio homeschooling que a busca Boa. O homeschooling eu sou a favor, mas ele é diferente do que a gente fez na pandemia. Esse foi o problema. Então, eu acho que a gente tem algumas situações em que o homeschooling, inclusive, é inevitável. A gente vai viver isso. A gente tem hoje empresas, grandes empresas, como o Google, por exemplo, investindo em metodologias de educação que vão levar para dentro das casas um tipo de educação que vai ser infalível. Você imagina o seguinte, olha que legal, gente, presta atenção. Imagina que um jovem, uma criança, vai poder colocar um óculos daquele de realidade virtual que já está barateando e muito a tecnologia. E ele vai ter aula dentro das pirâmides do Egito, onde cada um dos colegas e eles se conectaram como um avatar. E ele vai poder visitar as pirâmides, ele vai poder passar por ali ouvindo o professor falar, trocando ideia e mostrando para ele, enquanto ele vai olhar para o chão da pirâmide, ele vai olhar para o teto da pirâmide, ele vai olhar para as escadas da pirâmide, enquanto ele ouve sobre aquela civilização que construiu aquele lugar. É sedutor, hein? É sedutor. Essa aula já existe. Isso já é possível ser feito. Ainda só não está em larga escala porque a produção é muito cara. Produzir uma aula dessa é muito cara ainda. Mas a gente sabe para onde isso vai levar e a tendência é que isso aumente. Então, existem várias tendências que vão colocar o aluno também mais dentro de casa e também mais autodidata em algumas situações, inclusive. Mas é diferente do que a gente fez na pandemia. Eu acho que na pandemia a gente criou uma histeria coletiva de que os alunos estavam fadados ao fracasso porque eles não iam ter todo o conteúdo e a gente gerou uma baita ansiedade. É claro, eu não estou aqui querendo falar da pandemia, tá, gente? Eu estou usando como exemplo do quanto que prova que a educação hoje está perdendo a mão porque ela acredita, ela cria de uma forma errada uma expectativa idealizada sobre o que ela é capaz de fazer. E aí os pais vão lá cobrar, eu quero que você faça isso aí que você falou. Você falou aí que você é boa, que você falou que você aprova 90% dos alunos vestibular, a minha filha não consegue fazer 2 mais 2 igual a 4, faz aí. Eu criei um monstro, agora eu que dou conta dele. Enquanto eu não criar de novo o que é da escola, o que é da família, o que é do social, o que é das reais competências necessárias, eu vou continuar gerando problema, ansiedade e angústia que estão ligados a essa expectativa errada, né, generalizada. O que mais? Tem mais perguntas? Tínhamos até um colega aqui que dividiu comigo um espaço online, que a gente faz até hoje ainda coisas com a mesma metodologia online. Eu dou palestras online até hoje, acho justo, não é possível também. Fala. Eu acho que os pais deveriam saber o quanto essas expectativas deles demais a gente afetam a gente até depois. Olha lá. Eu já moro sozinha, mas às vezes eu me sinto mal demais porque eu não atingi uma expectativa que eles tinham de mim. Perfeito. Isso é real. Perfeito.
Aí a psicologia entra de sola, né, gente? Essa demanda que a gente está criando também sobre os nossos filhos, de que eles têm que ser F, né? Filho, eles têm que ser educados, bem-sucedidos, ter uma família legal. Claro, a gente quer o bem deles, a gente quer que seja assim, mas a gente tem que tomar uma consciência danada do perigo que isso é. Você sabe que uma das estratégias que a gente tem que usar, que ajuda muito, é trazer um senso de realidade para a criança. Eu nunca vou esquecer o dia que a minha filha fez um desenho, eu vi ela fazendo desenho, e ela desenha super bem, ela adora, e nesse dia ela tava bem nem aí, sabe? Tipo, era o dia, já acabou, chega de tablet, vai fazer alguma coisa. Então ela foi fazer meio contrariado o desenho, ela trouxe o desenho pra mim, tava horrível. Ela faz muito melhor. Era aquela moça, eu falei assim, papai, gostou? Eu falei, não, filha, você já fez melhor, isso aí. Nossa, que magoação. Que pai horrível que eu sou. Eu falei mal do desenho dela, ficou mal, posição de xícara, né? Vai pro quarto, bate porta, não me ama mais, né? Mas o que eu tava fazendo ali? Eu tava primeiro dizendo pra ela assim, ó, filha, você não é boa sempre, nem precisa. E tava mostrando pra ela que quando eu falar que é legal, eu achei legal mesmo, né? Não é? Porque, se quando não é legal eu falo, como é que ela vai saber se eu achei legal mesmo se tudo que ela faz é legal? Mas pior do que isso é a expectativa que ela gera sobre ela mesma de que ela só faz coisa legal. Aí ela vai pro mundo e ela não vai ser validada pelo mundo o tempo inteiro. No mundo, o mundo não vai falar que o desenho dela é lindo o tempo inteiro. E aí toma porrada porque a expectativa foi idealizada sobre quem ela era. Ela tem falências, assim como a coisa da lógica matemática. Ela sabe já, ela fala, ai papai, a gente é muito ruim nisso, né? Eu falo assim, a gente é muito ruim nisso, filha. A gente senta pra estudar matemática, ela chora de rir comigo. Eu falo, filha, vamos perguntar pro pai Google aqui. Deve ter uma aula disso aqui no YouTube. Ela tem 9 anos, eu já não sei ensinar ela matemática. Você imagina a minha dificuldade. Mas, é isso, a gente não é bom em matemática, mas a gente é bom em tantas outras coisas. Ah, mas e o vestibular? Eu tô nem aí pro vestibular. Eu sei lá se vai ter vestibular quando ela prestar vestibular. O que vai acontecer até lá? Eu tô mais preocupado se ela tem boa capacidade de comunicação, se ela é criativa, se ela sabe se relacionar bem, se ela tem inteligência emocional, se ela dá conta dos deveres dela que mostram que ela não é turista na minha casa. Né? Eu tô preocupado com isso. Que ela seja feliz, ainda que ser feliz signifique lidar com frustração, com medo, com raiva, com porque também ser feliz é isso, né? Não é feliz não sentir tudo isso, porque o dia que eu falei que o desenho era feio, ela não ficou foca na felicidade dela. Porque quem que é feliz não se frustrando, não ficando ansioso, não ficando angustiado, não existe. A gente é feliz lidando com isso, a gente é feliz cuidando disso, certo? Claro, deve. Eu acho que a gente está criando uma bomba relógio que vai explodir, tá? Tem um limite. Tem um limite, não, mas aí a hora que explodir a gente vai ter que olhar para isso, tá? Tem um limite. Então vamos pensar da seguinte forma. Quando nós estávamos, eu vou me pegar como exemplo, quando eu estava na escola, existia ensino de manhã ou à tarde até o final do Fundamental 2. Você podia escolher se você queria estudar nas escolas, na maioria delas, de manhã ou à tarde. Aí no médio, né, no ensino médio aqui era só de manhã, por uma questão até conceitual de que agora você está numa outra fase da sua vida. Por que acabou isso? Porque eu comecei a entrar com mais conteúdo, mais tempo de aula, e que pena que não foi para colocar à tarde música, teatro, educação financeira, robótica, porque se fosse lindo, hein? Daí tô dentro. Mas não, foi para aumentar o fluxo de matemática, português, história, para trabalhar melhor as questões do Enem, do vestibular e tal. E aí a gente começou a criar uma demanda sobre eles que o que nós vimos na escola hoje nem se compara. O que eles estudam hoje no ensino médio, eu estou falando de filosofia, por exemplo, mas você pode pegar qualquer coisa. O que eles estudam em química, você fala, mas já é químico? Já está na faculdade? Por quê? Porque é uma lógica. Se o vestibular é uma competição de quem faz mais pontos, todo ano eu vou aumentar um pontinho. Pensa nos recordes do esporte. Né? Então, o recorde da natação a toda a competição olímpica, ou seja, de 4 em 4 anos, esse recorde tende a ser diferente, a ser um pontinho abaixo. Então, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ser um atleta ainda mais treinado, mais trabalhado, mais ok. Só os atletas sabem o que gera depois na vida deles. Esses atletas depois passam a vida tomando analgésicos, fazendo cirurgias, porque o organismo não dá conta dessa cobrança. A gente só vê o momento em que ele ganhou a medalha, a gente não vê os anos seguintes.
E é a mesma coisa na educação. Então, cada vez mais a gente está subindo um degrau de exigência. Um degrau de exigência. Só que vai chegar uma hora que a gente vai parar onde? Então, essa hora eu acho que é a hora que a gente vai ter que rever e repensar. Já tem universidades repensando, tá? Tem muitas universidades fazendo hoje entrevista, dinâmica de grupo, mas elas ainda fazem a primeira parte da seleção conteudista. Tá? Então, a maioria das universidades ainda geram através do conteúdo, depois a entrevista, né? Depois a dinâmica de grupo. Então, eu acho que a gente tem que rever e muito esse sistema, porque a gente está criando uma bomba relógio, eles não estão dando conta. Vai na escola agora e você vai ver dois tipos de alunos, se salvando alguns. São aqueles que nasceram com a bunda virada para a lua, e aí esses aí têm facilidade, sabe como é que é? Aí vai. Mas você vai ver dois grandes grupos. O grupo dos ansiosos, pilhados, que não dorme à noite, que acorda de madrugada pensando na escola, na prova, e faz terapia, e busca, e toma Ritalina para concentração, e conserta, e diagnóstico disso, e diagnóstico daquilo, porque ele não consegue dar conta. E você vai ter o grupo daqueles que entreguei para Deus, que eu não dou conta disso aí não, e lasque-se. Que aí o pai leva para terapia para dizer, olha, ele está descomprometido com a escola, não quer saber de estudar, não quer saber disso, não quer saber daquilo. São esses dois grandes grupos. É justo, né, gente? Pense no Monte Everest. Você tem duas pessoas que olham para o Monte Everest e falam, bom, para ser feliz eu tenho que escalar? Então bora. Só que ela vai ter falta de ar, gangrena no pé, dor de cabeça, passar por perrengues e tal. E você vai ter outro que vai olhar e falar, para ser feliz precisa coisa. Então, morra infeliz. É o que a gente está fazendo. A gente está dando para eles um Monte Everest. É utópico tudo que eu estou dizendo aqui? Talvez. Talvez seja muito difícil ainda a gente conseguir transformar essa realidade. Mas alguém precisa falar sobre ela e eu decidi desde a pandemia botar o dedo na ferida e falo mesmo. E eu quero saber, tem um monte de escola que me contrata para falar isso para os pais, porque elas sabem dessa realidade, falam, os pais precisam ouvir isso, os pais precisam saber que eles estão com expectativa idealizada. Né? Ou que fala para os professores, professor, não vai dormir tomando Rivotril, Stilnox, não, calma. Você não tem que dar conta do mundo e resolver o problema dessa criança para ela ser feliz e ter sucesso na vida, não, calma. Você vai até um momento da vida dela. Beleza? Tamo juntos? Obrigado, gente. Obrigado pela participação no momento de vocês. Foi gostoso. Fiquei feliz.